amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Como estão vendo, o nosso programa saiu da grade anterior, que era sábado às 13h30, 1h30 da tarde, e passou a ir ao ar agora aos domingos às 7h30 da manhã. Na verdade, deseja a Rede Vida concentrar os programas todos religiosos e, sobretudo, de catequese para amanhã do domingo, por ser, primeiro, domingo, e, em segundo lugar, por ser o conjunto dos programas mais acessíveis às pessoas que seguem com interesse programas exclusivamente religiosos. Eu não sei se vocês que me veem agora já me assistiam no sábado às 13h30, mas eu pediria que avisassem o maior número de pessoas e as pessoas interessadas em que este programa, Páginas Difíceis da Bíblia, não saiu do ar. Ele simplesmente foi transferido para um horário que a emissão julga de melhor alcance para todos no domingo pela manhã. Padre Anselmo, tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus, com muita alegria, estamos aqui mais uma vez reunidos. O Padre Anselmo queria dar um pequeno avisozinho, um lembretezinho, e eu dou a palavra para ele rapidamente. Como é do conhecimento de todos, sobretudo aqueles que moram aqui na nossa grande cidade de São Paulo, se aproxima a nossa feira vocacional, o maior evento de cunho religioso e cultural promovido pela Diocese de Santo Amaro. Acontece todos os anos, sempre no terceiro domingo de agosto, na cidade Dutra, nas ruas da paróquia Nossa Senhora da Esperança. Então eu aproveito e agradeço ao mesmo tempo ao Padre Fernando por esta oportunidade, e eu queria convidar você, a sua família, sobretudo os jovens, a que venham a este evento e, na medida do possível, possa descobrir então a sua vocação. Muito bem. Então, nós vamos continuar o programa, ou melhor, o texto que estamos estudando, que é a paixão. Nós paramos, ao que tudo indica, no início do capítulo 15 em Marcos, mas eu disse também que teria liberdade em examinar outros evangelistas, desde que acrescentem alguma coisa que em Marcos não existe. Quer ler o texto? Então nós começaremos a ler o texto evangélico a partir do primeiro versículo do capítulo 15. As negações de Pedro já foram explicadas, já. O final do capítulo 14. Exatamente, já. Certo? Logo de manhã, os chefes dos sacerdotes fizeram um conselho com os anciãos e os escribas e todo o sinédrio. E, manietando a Jesus, levaram-no e o entregaram-no a Pilatos. Bem, aqui nós temos algumas dificuldades neste primeiro versículo aqui. Havia terminado uma sessão noturna do sinédrio. Precisavam os sinedritas reunirem novamente algumas poucas horas depois, logo de manhã, para tomarem a mesma decisão, levarem Jesus à condenação e à morte. Precisavam voltar. Lucas, que copiou Marcos, já possuía
esta dificuldade, já vi esta dificuldade. Tanto é claro que Lucas pula esta sessão do Sinédrio. Lucas não diz no seu evangelho que o Sinédrio novamente se reuniu poucas horas depois. E João traz uma reunião do Sinédrio, só que sem a presença de Jesus e alguns dias antes da paixão, o que me parece ser uma cronologia mais atendível, mais aceitável, porque Marcos dramatiza e concentra em poucas horas muitos episódios que, a meu ver, e a ver de muitos exegetas, não poderiam ter acontecido em lapso tão pequeno de tempo. Pela primeira vez em Marcos, ainda neste versículo aqui, amarraram Jesus. Até então, Jesus estava desamarrado. Agora, amarrado, manietado, como diz o texto, ele é conduzido a Pilatos. Quem era este Pilatos? Pilatos, ou Pôncio Pilatos, não conhecemos o seu nome primeiro, era um romano, ou melhor, alguém a serviço de Roma, um funcionário romano que representava o imperador na pequena e recente formada província de Israel, província da Palestina. Ela foi anexada ao Império Romano em 63 a.C. Portanto, ela era relativamente nova. Pilatos esteve no governo como representante do imperador durante 11 anos, de 26 a 36. Nós conhecemos toda a lista dos prefeitos romanos, anteriores e posteriores a Pilatos. 11 anos no poder. Não era uma pessoa de grandes virtudes, pelo contrário, ele foi apeado do poder por não saber gerir uma revolta de samaritanos no ano 36 da nossa era. Os romanos procuravam ser justos e também não era uma pessoa santa, um homem justo. Digamos que Pôncio Pilatos era um miserável representante da justiça romana. A lenda, atenção, nos diz que ele era um espanhol. A Espanha não existia ainda como tal, era a Península Ibérica. Ele era um descendente de lá, se não me engano, de Sevilha, e se tinha casado com uma mulher chamada Cláudia Prócula. Mas estas notícias aqui a respeito de Pilatos, estas que eu acabo de dizer, são mais ou menos legendárias. Algumas igrejas ou algumas comunidades cristãs tentaram limpar o nome de Pilatos. E uma delas chegou até mesmo a canonizá-lo, ou dizer que era um cristão anônimo no íntimo do seu coração. Nós não afirmamos isto na fé cristã católica. Nós simplesmente dizemos que foi um representante inadequado da justiça romana no affaire, no caso Jesus.
Está claro? Sim. Pilatos, por ser uma figura tão visível, sobretudo no episódio da paixão, ele acaba despertando no telespectador, certamente, muitos questionamentos. Um deles, provavelmente, seria: sendo ele um homem tão mal apontado por muitos historiadores, inclusive por Filo de Alexandria e Flávio Joséfo, por que é que a sua figura é tão amenizada e a sua negatividade é tão despercebida pela pena dos evangelistas? Não é realidade. João, por exemplo, o descreve como alguém que preferiu as trevas à luz. Um covarde, alguém que não soube escolher o certo na hora certa. Nenhum evangelista dá razões a Pilatos. Simplesmente citam. E Pilatos jamais imaginou que o nome dele, um romano de nobreza baixa, equestre, não senatorial, teria o seu nome pronunciado por bilhões de pessoas ao longo de 20 séculos de história. Isto jamais ele pensou e jamais um outro romano teve a mesma sorte. Nós temos que fazer um intervalo e já voltamos. Dando continuação ao nosso programa, eu peço ao padre que leia o versículo 2. Pilatos o interrogou: És tu o rei dos judeus? Respondendo, ele disse: Tu o dizes. Bem, Pilatos não conhecia o motivo pelo qual Jesus teria sido preso pelos judeus. Pilatos, de acordo com João ao menos, não teria tido nenhuma parte nesta prisão. Pilatos não tinha jamais ouvido falar de Jesus ou de suas pretensões, verdadeiras ou falsas. E como é que lhe faz uma pergunta assim? Tu és o rei dos judeus? Não seria isto aqui uma palhaçada? Não seria isto aqui um cinismo? Ele já sabia perfeitamente por que Jesus estava na frente dele. Eu responderia dizendo não, não é cínico. Até então parecia ser um curioso a respeito daquele nazareno. O que aquele nazareno faz? E, sobretudo, que importância aquele nazareno tem com relação a Roma? É um homem, um judeu potencialmente explosivo, ou é um judeu de quem não se pode ou não se deve temer coisa alguma? Ou é um judeu que pode deixar Roma perfeitamente tranquila? Agora, Pilatos está nas vestes de um juiz. Ele é um juiz, ele é um magistrado. E ele deve agir com isenção de causa, ou ao menos com aparências de isenção de lado a lado. E então começa interrogando Jesus a modo de um magistrado que pela primeira vez está diante de um réu. Claro que o magistrado já sabe, por antecedência, quem é este réu e por que está na sua frente, mas precisa agir de acordo com a lei. E então se entende perfeitamente a pergunta de Pilatos: és tu o rei dos judeus? Mas agora, que é que Pilatos entendia por rei dos judeus? O último rei dos judeus tinha sido Herodes o Grande, que reinou de 37 a 4 antes de Cristo. Tu és o rei dos judeus? Isto é, tu és um sucessor ou um pretenso sucessor de Herodes? Era isto que Pilatos podia entender
por rei dos judeus. Claro, bem outra coisa entendiam os cristãos por rei dos judeus, embora nunca tenham chamado Jesus de rei dos judeus. Mas o título, enquanto tal, pairou em cima da cabeça de Jesus na sua cruz. Pode continuar. E os chefes dos sacerdotes acusavam-no de muitas coisas. Pilatos o interrogou de novo. Nada respondes? Vê de quanto te acusam. Bem, aqui é preciso dizer apenas o seguinte: os grandes responsáveis pela morte de Jesus não foram, como às vezes se tem a impressão, os fariseus. Os fariseus foram opositores de Jesus, mas em nenhum dos evangelhos lhe pediram a cabeça. Em nenhum dos evangelhos o condenaram ou sequer estiveram presentes a esta cena toda. E se um outro esteve ali junto, não representava de forma alguma a totalidade dos fariseus. Foram os chefes dos sacerdotes, os saduceus, estes que não criam no que Jesus cria na ressurreição, não criam em anjos, eram mais materialistas, foram estes que entregaram Jesus a Pilatos. E o acusavam, diz o evangelista, de muitas coisas. Só que Marcos não diz ao leitor de que coisas o acusavam. Nós precisamos caminhar mais para imaginar ou chegar à conclusão de que coisas Jesus foi acusado. Se estão lembrados do interrogatório de Jesus, tu és o Filho de Deus, o bendito? É claro que esta pergunta não pode ser colocada como tal na boca de Caifás, porque Caifás nada entendia a respeito de Messias no sentido cristão do termo, e menos ainda por Filho de Deus no sentido cristão do termo. E no sentido que ele podia entender, Jesus não podia responder, eu sou. Jesus jamais responderia, eu sou o sucessor de Herodes. Jamais. O que levou, e voltando um pouco atrás, o que levou o sinédrio judaico a condenar Jesus? Quais foram essas muitas coisas que aparecem aqui no texto? Bom, lá no sinédrio podem ter sido motivos religiosos, e certamente o foram. Jesus seria um agitador religioso, Jesus seria um blasfemo, Jesus seria um insolente, um arrogante, assumia privilégios de Moisés e até mesmo de Deus. Mas é claro que estas coisas não comoveriam Pilatos. Então era preciso que as acusações religiosas ou de cunho religioso fossem camufladas ou transformadas em acusações que poderiam causar uma certa apreensão em Pilatos. E era preciso que se modificasse para acusações políticas. Então, um agitador do povo, alguém que proíbe pagar o tributo a César, alguém que se quer fazer rei dos judeus, isto sim podia tornar Pilatos cauteloso e até mesmo apreensivo. Provavelmente estas muitas coisas tenham sido todas elas, para Pilatos, o representante de Roma, motivos políticos.
motivos religiosos camuflados, transformados em motivos políticos para arrancar do procurador o que eles desejavam: eliminar Jesus, afastar Jesus do meio, porque lhes era uma pessoa gravemente incômoda. Jesus, porém, nada mais respondeu, de sorte que Pilatos ficou impressionado. Jesus nada mais respondeu. E aqui nós temos o famoso silêncio do justo sofredor. Jesus sabia perfeitamente qual era o seu destino, qual era a sua sorte e como terminaria tudo aquilo. Qualquer coisa que dissesse não teria repercussão nenhuma, não teria importância nenhuma, já estava selada, por assim dizer, pelo menos da parte dos judeus, a sua condenação, e nada os haveria de demover deste seu intento. Continue, se não tem alguma pergunta a ser feita. O versículo 6. Por ocasião da festa, ele lhe soltava um preso que pedissem. Bem, versículo 6. Por ocasião da festa. Que festa? Aqui, a festa da Páscoa. Aparentemente, a soltura ou libertação de um prisioneiro se adequava bem com a festa da Páscoa. Ela não é uma festa de escravos que se tornaram livres? Portanto, soltar um prisioneiro, dar-lhe liberdade por ocasião da Páscoa, seria um gesto simbólico de aceitação do conteúdo da própria Páscoa, que era a libertação. O problema todo está em que nós não conhecemos, além dos evangelhos, nenhum texto judaico ou não judaico que fale desse costume. Nós não conhecemos. Por mais que se tente buscar, não existe nenhum texto onde esse costume, a soltura ou libertação de um preso, esteja determinada para o dia da festa ou o dia da Páscoa. Seria então forçoso dizer que esse versículo foi um acréscimo posterior? Não necessariamente, mas é preciso modificá-lo. Nós temos o nosso tempo encerrado, talvez a curiosidade dos ouvintes e daqueles que nos veem aguçada, mas temos que esperar o próximo domingo que vem. Não se esqueça, o programa não saiu do ar, o programa mudou de dia e de horário. Até domingo próximo e tenham uma boa semana. Para você e para sua família, um bom domingo. Fique na paz do Senhor.